Amigos da família Gumersindiana, hoje é dia 29 de setembro de 2024, data que marca dois fatos importantes na história da família Gumersindiana. Foi a data em que o padre Gumersindo escreveu a primeira circular em Lisu. Não tenho muito conhecimento sobre essa língua que o padre Gumersindo criou, mas vou falar um pouquinho sobre ela. E também 29 de setembro de 1978, faleceu a sua mãe, Dona Ritinha. Quero convidar você a continuar nesse vídeo acompanhando, mas também antes de iniciar o conteúdo, pedir para você compartilhar o vídeo com seus contatos, se inscrever no canal, deixar sua curtida e também para que você dê os seus comentários com sugestões e opiniões para os próximos vídeos. Todas elas são bem-vindas, as opiniões, para que o canal cresça ainda cada vez mais e o nome do Padre Gumersindo seja cada vez mais amado e divulgado. Bom, com os conteúdos de hoje, primeiro quero começar com a circular em Lisu, foi o que aconteceu primeiro, né, na ordem cronológica desses fatos, desses dois fatos. Está escrito assim, dessa forma, né? Dia 29 de setembro de 1972, o padre Gumersindo escreveu a primeira circular em Lisu, língua que ele criou para ser um veículo de comunicação entre os joseleitos. A mesma foi escrita em Capoeiras, no Pernambuco, uma das 7 casas da congregação naquele período. Na circular, entre outros assuntos, o padre Gumersindo falou sobre a saúde e especialmente sobre a paz, para ele fruto da justiça e do pleno cumprimento do dever. Tem conteúdo sobre o Lisu no livro Pedaços da Alma, capítulo 135, e no 40 anos no deserto está na íntegra a circular em Lisu que ele escreveu, páginas 153 a 157. 4 páginas para uma carta, para uma circular, porque justamente ele colocou escrita em Lisu e a tradução em português. Ela é composta de 12, vamos dizer assim, 12 parágrafos com traduções, obviamente, por isso um pouco longa, né? Justamente pela tradução. Naquela época, uma curiosidade, né? A congregação tinha 7 comunidades, pelo que eu vi aqui, né? Tinha Tucano, Salvador, Rio de Contas, Quijingue, São Paulo, Brusque, Santa Catarina e Capoeiras, no Pernambuco, justamente onde ele escreveu essa primeira circular, onde ele completou pelo menos essa primeira circular. Ele fala entre vários assuntos, como eu disse aqui, sobre a saúde, né? A importância de se cuidar da saúde para cuidar dos outros, né? E também o que chamou a atenção para mim foi o final dessa carta, de forma que tudo está interligado, né? Em 1972 ele estava escrevendo essa circular, escreveu, já projetando 3 anos depois, praticamente, 1975. Eu vou ler, obviamente, em português. Ele escreveu assim: para me despedir, conclamo os sócios de boa vontade para que, pecuniariamente, se preparem nesses 2 anos para uma possível ida a Roma e à Palestina em caravana, no ano santo de 1975, onde deveríamos tomar contatos diretos com a Santa Sé para resolvermos de uma vez os negócios de nossa cara sociedade. Foi o que justamente aconteceu, né? E nos capítulos anteriores, episódios anteriores desse canal, eu partilhei com você um pouco da viagem que ele fez em 1975, a Terra Santa, a Itália também, junto com o Padre Henrique e as irmãs Maristela, Teosete e Valdelícia, né? Então uma coisa estava interligada à outra. 2 anos e meio antes ele já estava projetando o que faria, convidando outros a participarem, obviamente, né? O segundo assunto de hoje é o falecimento da Dona Ritinha, mãe do padre Gumersindo, né? Ela viveu com ele alguns anos, né? Nas casas de formação, o que ele fundou, exatamente. E ela foi, assim ele disse, a mamãe Margarida de Dom Bosco, comparando um pouco com os salesianos, né? Dom Bosco, quando fundou os salesianos na Itália, em Turim, ele tinha a mamãe Margarida, mãe dele, junto, né? Junto na convivência com os primeiros jovens que ele acompanhava, depois os primeiros seminaristas. Ela foi uma presença materna muito forte também para os meninos, né, que o Dom Bosco acompanhava. E a Dona Ritinha, de acordo com o padre Gumersindo, fez o mesmo papel, né? Era severa com alguns, amorosa na hora que era merecido aquele amor, aquele carinho,
Mas o Padre Gumersindo escreveu em Pedaços da Alma, e eu quero partilhar com você, vou abrir aqui, o capítulo 111, justamente sobre a sua mãe. Ele fala dessa convivência, né, juntos, né, mais de 30 anos, se eu não me engano. Ele nasceu em Itabaiana, né, na família da Dona Ritinha. Depois se separou praticamente a partir dos 11 anos, foi quando ele entrou na vida salesiana. Muitos anos longe, né, só se encontrando nos períodos de férias, obviamente. Mas depois que ele fundou as suas próprias congregações, os Joseleites de modo especial, ele trouxe a sua mãe para morar junto na comunidade. Tanto em Boquim, ela viveu lá alguns anos, depois muitos anos em Tucano. Ela foi essa presença materna não só para o padre José Gumersindo, mas também para aqueles seminaristas, aqueles jovens internos dos colégios onde ele atuou, de quem ele cuidou. Ele escreveu assim, né, justamente sobre essa data de 29 de setembro de 1978. No dia anterior, ela estava repousando, né, depois do almoço. De repente, algumas irmãs que conviviam próximo ouviram um barulho de uma pessoa caindo. Era a Dona Ritinha que estava caindo como é que chama essa? Não é cama, né? Agora me fugiu o nome. Mas ela caiu, né? Estava tentando repousar e caiu. De repente as irmãs escutaram um barulho e foram ver o que estava acontecendo, né? Ela passou mal. Ele prontamente levou ao médico mais próximo, mas o médico já à noite desenganou o Padre Gumersindo, dando a entender que ela estava assim, nos seus últimos momentos, né? Passaram aquela madrugada em vigília, né? Em oração pela saúde dela, pela recuperação, obviamente. Mas no dia seguinte, 29 de setembro de 1978, às 9 horas da manhã, minha mãe entregava a sua alma a Deus, né? Como ele escreveu assim, aos 94 anos e 5 meses, pois nascera em 15 de maio de 1984 em Itabaiana, Sergipe. Nesse mesmo dia de sua morte, deu-se em Roma a morte do Papa João Paulo I, de saudosa memória. Botei-lhe o bentinho no pescoço e a vela na mão, na hora devida. Ficara sem sentidos de uma queda de rede, justamente rede, né? Eu estava me recordando o nome. Às 2 horas da tarde, da véspera, e as irmãs circulistas que a acompanharam, ela fez a pergunta, foram suas últimas palavras: o que está acontecendo? Dona Ritinha foi a primeira a ser sepultada no cemitério junto ao seminário São José em Tucano, a catacumba número 1, um pouco mais elevada. A de baixo foi justamente construída, o Padre Gumersindo mandou construir para que ele fosse sepultado ali junto à sua mãe, né? Como disse há poucos vídeos atrás, recentemente, como parte do seu processo de beatificação e canonização, seus restos mortais foram tirados desse cemitério e levados para uma urna dentro do seminário São José, no mausoléu mais apropriado para esse processo, vamos dizer assim, né? Dessa forma. Mas a Dona Ritinha ainda está sepultada lá junto aos Joseleites. O Padre Gumersindo decidiu criar esse cemitério para os seus filhos espirituais, né? Mas a sua mãe também, como esteve muito presente nessa congregação, principalmente no início, né? Nos primeiros anos, nas primeiras décadas, ela também recebeu ali o seu lugar. Espero que você tenha gostado dessas curiosidades, dessas lembranças, né? São coisas importantes que fazem parte da congregação dos Joseleites, de modo especial, e que você esteja sempre ligado aqui no canal Calendário Gumersindiano, acompanhando os próximos vídeos, para que o nome do Padre Gumersindo seja cada vez mais amado, divulgado e querido. Até o próximo vídeo.